Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Vida 360 mais uma vez. E hoje estamos aqui com a Amanda para falarmos de Sarcopenia, obesidade sarcopênica. sarcopenia e obesidade sarcopênica. Que bicho é esse? Bom, mas antes de explicar para você que bicho é esse, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com a galera, ativar as notificações e, por favor, deixa aquele like nervoso que isso ajuda bastante a gente. Beleza? Vamos para mais uma, Amanda? Bora. Bora lá. Então, Amanda, obesidade, sarcopenia, como é que isso se mistura? Vamos começar explicando o que são, como é que a gente define essas duas coisas para quem não tá ligado no que é. Bom, são duas condições que podem se relacionar, mas não necessariamente estão sempre relacionadas, né? A sarcopenia, ela é definida como uma perda tanto da força muscular quanto da quantidade muscular, né? Então, não é só a perda de massa no geral, né? Você tem que ter a perda da qualidade, que a gente considera força, também, né? Ou seja, a pessoa pode ter massa muscular, mas ela não ter força ou não ter a função dela ativa, né? Isso. Para ser considerado sarcopenia, precisa das duas coisas. Das duas coisas. Isso. Basicamente, o diagnóstico a gente faz por alguns scores que a gente tem, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. E é muito comum em idoso, né? A sarcopenia, mas não somente no idoso. Paciente pós-cirurgia, pós algum acidente grave, pode evoluir com um quadro de sarcopenia, pós-internação, muito tempo dentro de UTI. Mulher, geralmente tem um quadro de sarcopenia um pouco mais intenso aí que homem. E a obesidade. O que é a obesidade? É o acúmulo de gordura excessivo, trazendo algum malefício à saúde da pessoa, né? Então, a obesidade sarcopênica, o que é? É quando a gente tem, além desse acúmulo de gordura que a obesidade causa, uma redução também da quantidade e da qualidade da força muscular. Legal. Geralmente está muito associado, igual eu falei, com o envelhecimento, né? Porque a pessoa começa a ficar inativa, vai perdendo força, vai perdendo rigidez, fica mais sedentária. Isso acaba elevando aí o índice, o aumento da resistência insulínica e o acúmulo de gordura visceral, né? Que é essa gordura ruim que a obesidade geralmente tem um aumento. Então, é daí que nasce mais ou menos a obesidade sarcopênica. Claro que não é só essa a causa principal, tem mais algumas causas que não são tão bem estabelecidas, mas o básico é mais ou menos isso, né? A pessoa vai ficando aí sedentária, sem atividade, aumenta aí a resistência insulínica, aumenta o acúmulo de gordura visceral e acaba se tornando uma obesidade sarcopênica. Existe uma relação entre, por exemplo, o que vem primeiro, por exemplo, é mais fácil uma pessoa que está sarcopênica ficar obesa por conta de não estar tendo atividade, ou é mais fácil uma pessoa que está obesa e não ter atividade e virar sarcopênica? Isso é uma boa pergunta, todo mundo me pergunta isso, mas não tem nenhuma relação, tá? Não existe ainda nenhuma definição bem estabelecida sobre isso. Geralmente, assim, a gente vê no mais comum o idoso um pouco mais acima do peso, vai evoluindo com inatividade e diminuindo aí a massa muscular. Mas não é uma regra, tá? Não tem nenhum estudo, nada que comprove que um vem antes do outro. Mas uma pessoa jovem pode se acometer das duas coisas, né? Pode, também Não pode. é raro, inclusive, Sim. né? Inclusive, a mulher pós-menopausa, né, por volta aí de uns 50, 55 anos, tende a ter jovem, né, considerado jovem ainda, não está encaixado como idoso, mas ela tem um risco aumentado de obesidade sarcopênica. Isso também é relacionado com a queda da produção hormonal. Isso, principalmente com a queda da produção hormonal. Depende de um aumento de
de um acúmulo de gordura, principalmente dessa gordura visceral, e também aí a diminuição da massa muscular, da massa óssea. Que você começa a ter um metabolismo mais lento, né? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Tá, e quais são mais os detalhes que a gente pode falar disso aqui? As causas? A causa, como a gente falou, não é bem compreendida ainda, mas é basicamente isso. O diagnóstico, como que a gente faz? Da obesidade, assim, existem muitos jeitos de fazer o diagnóstico, mas o mais comum é através do IMC, né? Que a gente vai fazer o cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado, e aí vai encaixar dentro dos graus de obesidade. Grau 1, 2 ou 3. E a sarcopenia a gente faz basicamente por alguns scores que existem. O principal deles a gente chama de deixa eu ver, de SARC, e tem que vai avaliar algumas coisas basicamente funcionais aí, e também aferir a circunferência da panturrilha. Hoje em dia, os estudos falam que a circunferência da panturrilha é um dos melhores avaliadores aí que a gente tem para ver a quantidade de massa muscular. Ou seja, o cara que tem a panturrilha nervosona tá saudável. Tá saudável, porque é o que é o músculo que a gente anda, né? Então, se você fica parado, é uma das principais coisas que vai atrofiar ali, né? Então, principalmente o músculo da panturrilha. Mas isso não é uma doença, isso não é uma doença, né? Não é uma doença determinante. A pessoa pode sair desse quadro. Pode sair desse quadro. Existem tratamentos para isso, né? Depois do diagnóstico confirmado, você vai buscar algumas causas, porque não necessariamente seja só o envelhecimento, né? Pode ter alguma doença por trás disso tudo, né? E algumas doenças como câncer, por exemplo, que às vezes está escondido, que não percebeu. O diabetes pode levar também, esclerose. Tem um monte de doença aí que está envolvida e que pode ser a causa de uma obesidade sarcopênica, ou só da sarcopenia, ou até mesmo só da obesidade, né? Então, para a gente partir para o tratamento, primeiro a gente precisa descobrir a causa. Definindo essa causa, aí a gente vai começar com as questões de exercício físico, alimentação e, se for necessário, alguma medicação, alguma suplementação. Seja ela alimentar, seja ela medicamentosa, né? Sim. É importante, todo mundo me pergunta, mas o que a gente vai suplementar? O que costuma suplementar? Pode suplementar algumas coisas no idoso? Muita gente tem medo, né? Fala, creatina, a gente pode suplementar no idoso? Com acompanhamento médico, qualquer suplementação é válida. A gente usa muito whey protein, creatina em idoso. É claro que tem que avaliar aí os exames, ver a questão renal, porque realmente influencia o excesso de proteína, tem uma quantidade certa, se o paciente tem uma doença renal crônica associada, mas é basicamente isso. Pensar na alimentação, a parte de aporte vitamínico, né? Você tá com as vitaminas todas em ordens, a parte hormonal, de repente tem que fazer algum tipo de reposição hormonal também, né? As diretrizes ainda não indicam a reposição hormonal, mas em muitos casos são usados e tem benefício, porque além de aumentar a massa muscular, também tem um estímulo aí anti-inflamatório, né? Aumenta a disposição também. Sim, melhora a disposição. A pessoa precisar começar a fazer um treino, tipo, quando a gente fala falando de um treino, pensa assim que a gente tá falando de uma pessoa jovem, e ela vai fazer um treino. Um idoso também vai fazer o treino adequado para ele, né? Porque não existe, salvo engano, se eu me estiver errado, não existe uma outra forma de você ganhar massa muscular sem ser colocando seu músculo para trabalhar, certo? Sim. Então, por mais que você tome todos os suplementos e os medicamentos que você precisar, ele por si só não vai aumentar a sua massa muscular, né? Sim. Você precisa colocar o seu músculo, fazer ele sofrer ali de alguma forma, para ele começar a ganhar. Então, uma pessoa idosa, ela tem que fazer um exercício físico de força adequado para ela, obviamente, né? Seja ela obesa ou não, né? Para começar a sair desse quadro, não é isso? Sim. Inclusive, falando um pouco sobre o exercício, a maioria das pessoas pensam, o idoso precisa só de exercício resistido, mas diante de um quadro de obesidade sarcopênica, o exercício aeróbico também é importante. Ou seja, aquela caminhadinha básica, né?
pelo menos 150 minutos de atividade moderada e intensa 5 vezes por semana. É o que mandam os guidelines, né? E associar a um exercício de força resistido pelo menos 3 vezes na semana. É no tratamento da obesidade sarcopênica, né? Porque a gente precisa estimular ali aquela via de queima de gordura, principalmente da gordura visceral, que é o que está mais aumentado na obesidade sarcopênica, levando aí um risco de aumentar as doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. E a gente pode olhar para esse tratamento meio como do outro lado, como também sendo a mesma ferramenta que você vai usar para prevenir esse tipo de quadro. Sim, com certeza. É uma alimentação nutritiva, né, com os aportes proteicos necessários, atividade física constante, regular e intensa, né, intensa dentro do, obviamente, do quadro de cada um, né. Você falou, tem que ter pelo menos 1h30 de exercício moderado, de leve a moderado por dia. Meia hora. Meia hora de exercício médio moderado por dia, 5 vezes por semana. E 3 vezes por semana uma atividade física de musculação. É isso? Isso seria uma boa forma de prevenir. Além de tratar, também é prevenção. E, em alguns casos, algumas medicações. E se não for possível, mesmo com medicação, mesmo com essa mudança de estilo de vida, e tem os tratamentos cirúrgicos, né? Por exemplo, aí uma cirurgia bariátrica, alguma coisa nesse sentido. Mas ela resolveria, no caso, uma parte da questão da obesidade, mas não da sarcopenia. Sim. É um tratamento em conjunto, teria que ser feito, né? Não dá para fazer simplesmente só a cirurgia sem ter um exercício associado. Daí não resolve. A gente tem que pensar assim, né? Que quando você fala em emagrecimento, se a gente falar de perda de peso de uma forma generalizada, a gente está perdendo peso, ele não está escolhendo o que você está perdendo. Então, você está perdendo tanto gordura quanto massa muscular. Então, quando a gente fala de um tratamento desse, a gente não pode pensar em perda de peso. Sim em emagrecimento, ou seja, perda de massa gorda ou até recomposição corporal seria a coisa mais ideal, né? E esse é a grande dificuldade da obesidade sarcopênica, né? Que é uma condição relativamente nova, né? A gente não tem muito estudo sobre isso, nem nada muito ainda bem definido na literatura. Mas a maior dificuldade é essa, porque a partir do momento que você parte para um tratamento da obesidade, você acaba restringindo a ingesta, e é isso que você falou, você perde peso, mas não necessariamente só a gordura. E no caso de sarcopenia você já tem baixa massa muscular, né? Então, é um tratamento que precisa ser, assim, bem regradinho e bem acompanhado. Porque senão a pessoa vai perder, se ela restringir só a alimentação, a dieta, vai acabar perdendo massa muscular, vai tornar o quadro cada vez pior. E vai cada vez ficar mais difícil de tomar uma atitude de reverter esse quadro, né? E aí quando volta a se alimentar normalmente, fica muito mais fácil, porque se você perde músculo, seu metabolismo basal baixa. Então, seu metabolismo fica mais lento. E aí a tendência a recuperar o peso depois é muito maior. Pensando na obesidade, a gente vai aprofundar nisso ainda um pouco, mas pensando na obesidade, tá? E quando você fala de ter que fazer uma dieta para você tentar sair desse quadro de obesidade, só que sem atacar o seu lado de massa magra, ou seja, você mantendo o mínimo de massa magra na perda de peso, no processo de perda de peso, essa dieta não pode ser qualquer dieta, né? Sim. Tem que ser uma dieta pensada com um aporte nutricional correto, né? Isso, e com um aporte proteico. Não é uma dieta hiperproteica, só de proteína, sem carboidrato, mas tem que pensar em aumentar um pouco o aporte proteico para tentar manter aí a massa muscular e reduzir um pouco os carboidratos, né? Tem um monte de dieta, as dietas da moda aí, que a gente já até comentou sobre, mas não existe uma dieta específica, né? Tem que mudar o estilo de vida, porque se eu impor uma dieta, sei lá, dieta X para o paciente, ele vai fazer por 3 meses, depois, na hora que ele volta aos hábitos dele normais, reverte, né? Fica aquele efeito sanfona. Então, é basicamente buscar uma mudança de estilo de vida, para a pessoa conseguir sustentar essa perda de peso, garantindo que a massa muscular dela se mantenha ou aumente, né? Aumentar melhor. Então, a gente pode tirar uma conclusão disso que, assim, 2 coisas importantes nessa história que a gente está falando até agora. Primeiro, não é qualquer dieta,
mas a pessoa precisa fazer. Então, vamos pensar que a gente está falando do caso da obesidade sarcopênica, da sarcopenia dentro de um quadro de obesidade juntos. A pessoa é mandatório que ela faça uma dieta. Sim. Isso aqui não é qualquer dieta, é uma dieta rica em proteínas, com a carga certa de nutrientes necessários para manter a massa magra. E imperativo associado a uma atividade física complexa, não é só caminhadinha, Sim. senão ela vai piorar o quadro dela. O quadro dela, aham. Não é isso? Tá. Dentro disso aqui, é comum a gente conseguir tirar as pessoas, é fácil, a pessoa consegue sair. Vamos supor que você tem um amigo que você sabe que ele tá nesse quadro. É fácil você tirar a pessoa desse quadro? É complicado? É fácil conseguir um bom resultado nesse quadro? Sim, é um pouco mais difícil do que uma pessoa que tem uma quantidade de massa muscular adequada. Exatamente por conta dessa questão do metabolismo que eu te falei. Quanto mais massa muscular, maior o seu metabolismo. Então, mais fácil o organismo responde. Quando você pega um paciente que tem pouca massa muscular e um aumento do percentual de gordura, as custas aí, tanto dessa baixa massa muscular e dessa quantidade alta de gordura, a pessoa tem um metabolismo um pouco mais lentificado. Então, você percebe que o começo, a perda de peso inicial é um pouco mais lenta. E aí tem toda a questão motivacional também. A pessoa vê que tá devagar e aí vai desistindo, não quer, sai fora da dieta, acaba se culpando muitas vezes. Então, assim, é um pouco mais difícil do que o habitual. E vai depender muito do grau, né? Porque a gente tem os dois lados da balança, né? Juntas, né? Quanto mais obesa a pessoa tiver, e quanto mais sarcopênica a pessoa tiver, mais difícil vai ser para você equilibrar isso, né? Sim. Vamos supor que a pessoa tá muito obesa, mas tá pouco sarcopênica, fica mais fácil. Mais fácil, aham. Você entendeu? A pessoa tá mais sarcopênica, mas não tá tão obesa, é mais fácil ela aderir uma dieta mais adequada para trazer ela para dentro do esforço, aonde eu ainda acho, tá, que são esforços diferentes. Sim. Porque um é a atividade física, o outro é a dieta. É a briga do planeta, né? É a briga da humanidade, é conseguir conciliar a atividade física, ou seja, fazer atividade física e não comer. Sim. Né? Todo mundo quer comer o mundo e não quer treinar nada, né? Ou come o mundo e treina para pagar compensar. a culpa. Mas também, o que eu percebo é que quando a pessoa começa a ganhar um pouco de massa muscular, principalmente quando entra com alguns suplementos na hora certa, começa a ficar mais fácil. Aí deslancha, sabe? Então, é uma questão, assim, de ajuste fino mesmo. Se você começa a ganhar um pouquinho de músculo, que seja 200, 300 gramas, a pessoa já começa a se sentir mais disposta, já começa a dormir melhor, e aí engrena, sabe? Já começa a mexer no metabolismo, começa a ter um gasto basal melhor, Sim. começa as químicas começam a acontecer melhor. E aí começa a querer, né, também. E aí percebe que tá começando a fazer alguma diferença e aí vai mais fácil. Um quadro desse é imprescindível o acompanhamento de um profissional da saúde, né, de um médico, de um nutricionista, de um educador físico, né, é imprescindível, é né? muito difícil conseguir sozinho. Não, porque você não vai saber por onde fazer, né? E porque você não tem noção do que você tá perdendo. Se é massa muscular ou se é gordura mesmo. Aí tem as avaliações que tem que ser feitas, né? Usar uma bioimpedância, os exames todos de sangue, né? Pra saber como é que tá. A questão inflamatória, porque geralmente tá associada a uma questão inflamatória importante. E não adianta nada você mudar toda a dieta, começar uma atividade física e não desinflamar essa pessoa, né? Uhum. Então, o ideal é que se tenha um acompanhamento junto. Uhum. Não, legal. A gente tá falando disso, tá? E eu acho muito importante, eu vou entrar num outro tema aqui com você, porque existe um estigma muito grande que se fala, a gente tá falando de obesidade, né? E é muito fácil a pessoa que tá de fora desse quadro apontar para obesidade, falar, seu gordo, você não sei o que tem, você é sem vergonha, você come, você não faz atividade física, e tem um estigma, você olha para uma pessoa que está obesa, e você tem um estigma naquilo ali, que você já fecha o quadro dela, porque ela come demais, não faz nada, enche a cara de doce, toma 2 potes de sorvete, e no final das contas isso pode nem ser tanto verdade, né? Tem um dado que eu acho que eu escutei isso antes de ontem, que de 100% dos obesos, só 30% comem muito.
Os outros 70 comem mal, não necessariamente comem muito. E tem uma questão só que a gente vai falar, né, que não é, a pessoa não é porque ela é gorda, porque ela quer ser gorda, né? Não é porque ela não quer emagrecer. É difícil, né? Como é que a gente entra nesse tema, Amanda? Como é que a gente fala da questão da obesidade, mas assim, não porque a pessoa é obesa porque ela quer. Às vezes ela tenta, faz dieta, faz tudo mais, mas tem uma questão mais por trás disso, né? Sim. A questão, hoje em dia, o grande problema é que as pessoas não encaram a obesidade como uma doença. Principalmente por conta da mídia, né? A mídia é muito em cima, sempre tentando aí falar que a culpa é da pessoa, que é só fazer uma dieta, um exercício, mas nem sempre é assim, né? A obesidade é uma doença e é uma doença crônica, progressiva e que muitas vezes não tem cura, tá? Então, às vezes, precisa não só de um tratamento multidisciplinar com dieta e exercício, mas muitas vezes precisa de remédio, talvez até uma cirurgia. Então, é uma doença crônica, é uma epidemia hoje, tá? A OMS, eles falam que nos últimos 40 anos não existiu nenhum país que conseguiu reduzir a obesidade. Pra você ter noção do tamanho Do do problema, problema. da dimensão que está tomando, né? A gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. De pessoas acima do peso, aliás. 500 milhões, mais ou menos, são consideradas obesas e 40 milhões são crianças, até 5 anos. Então, assim, bebês e crianças até 5 anos. Então, assim, é um problema muito sério. Então, é uma doença, precisa ser encarado como uma doença. Não é graça, não é porque a pessoa quer, não é porque ela tá com fome. Igual você falou, muitas vezes no meu consultório, a maioria, na verdade, não come muito, come errado. Fica muito tempo sem comer e aí à noite come uma coisa de altíssimo índice calórico e sabe, é bem assim esporádico, não é aquela pessoa que a gente pensa, tá acima do peso, é obeso, deve comer o mundo, não. A maioria não é assim. Come muito pouco, espaça muito as refeições e quando come é uma coisa fast food, coisas fáceis e com altíssimo índice calórico, né? Então, aumenta muito aí a quantidade de calorias. E também tem o E por tipo, isso a gente pode falar também das químicas que tem no produto industrializado, os aditivos que eles usam, a mistura de aditivos que eles usam, que não é só a carga glicêmica, o que isso afeta no nosso organismo, a mudança que isso faz no nosso metabolismo, inclusive no que diz respeito à velocidade de digestão e de processamento metabólico daquilo que a gente está ingerindo naquele próprio alimento. Não pode não pensar só na obesidade através da caloria que ingere, mas como essa caloria está vindo, né? Sim, esses aditivos, principalmente dos alimentos ultraprocessados, estão muito relacionados a doenças inflamatórias, a questão, inclusive, de câncer, né? Então, são alimentos perigosos. Nos Estados Unidos, tem um monte já de aditivo aí proibido que ainda tem no Brasil. Estava até vendo esses dias aquelas balinhas de gominha, essas coisas. Tem alguns aditivos que ainda são usados no Brasil, mas que já estão proibidos em alguns países. Provavelmente daqui a algum tempo já vai começar a ser proibido aqui no Brasil também, por conta disso. Aumenta muito, assim, é exponencial o risco de algumas doenças, principalmente do O câncer, câncer. né? Uhum. É, A gente falando da obesidade, né? A gente sabe que a gente vive hoje, como você estava falando, falou do alimento ultraprocessado, das coisas que são embaladas, né? Então a gente, em vez de descascar, a gente abre, né? E seriam os alimentos que a gente, do ponto de vista saudável, né? Seriam os alimentos menos saudáveis, são os alimentos que você desembala. sim. Óbvio que a vida é muito louca, a gente não tem como mudar isso, né? E às vezes a velocidade do dia a dia exige que a gente lance mão de um subterfúgio de um alimento desse. Mas o ideal seria que a gente não usasse alimentos embalados. Porém, não é só isso. A gente sabe que a gente vive num ambiente obesogênico, um mundo onde tudo onde você olha, ele é
favorável para que você se torne uma pessoa obesa. Não sei se a gente vai falar de conspiração, que existe um plano para que todo mundo fique gordo no futuro, mas o que a gente está, como você falou, 40 anos, nenhum único país do mundo Nossa. conseguiu reduzir o nível de obesidade na sua população. Então a gente está caminhando para um aumento gradativo e exponencial, e a gente vai acabar combinando num mundo só de gente obesa e doente. Sim. Certo? Existem outros fatores que não só a alimentação para tornar uma pessoa obesa, né? Sim, existem. Existe o fator genético, né? Existem alguns genes relacionados à obesidade, existem algumas síndromes, inclusive, que estão relacionadas aí ao aumento do apetite. Claro que essas síndromes são um pouco mais raras, mas tem alguns genes, sim, que estão relacionados, mas não como fatores principais. A obesidade, geralmente, ela é multifatorial, né? Então, tem o fator genético, tem os fatores ambientais, igual você está falando, o ambiente influencia, né? Se você vive num ambiente em que você é sedentário, come muito industrializado, isso vai influenciar. Inclusive, essa questão do ambiente é muito interessante. Eu faço trabalho voluntário na Amazônia com uma ONG. E a gente já foi para diversas regiões, né? Trabalhar com indígenas. Tem alguns indígenas que moram um pouco mais próximos da cidade, que têm um contato maior, que já são bem mais adeptos à nossa alimentação, eles ganham ou até compram coisas porque moram próximo das cidades. Então, nessas populações, o aumento da obesidade é muito relevante. Em comparação com as populações mais para dentro da floresta, que não tem tanto contato, que não aceitam tanto o alimento que a gente leva, inclusive tem algumas populações que eles não aceitam mesmo nada, eles pedem para a gente levar de volta. Não querem doce, porque geralmente leva essas coisas, né? É muito menor, muito menor. Então, assim, o ambiente influencia muito, né? Isso é um outro ponto importante. Tem os fatores psicológicos, né? As doenças mentais hoje em dia, ansiedade, depressão. Depressão, muitas pessoas pensam que emagrece, né? Ai, perda de peso, mas não. Tem muita gente que com depressão acaba elevando o peso aí. Então, as doenças mentais também influenciam bastante, os transtornos alimentares, né? A obesidade entra como um transtorno alimentar aí. As questões hormonais, né, que também os industrializados podem influenciar. Hoje está bem mais relacionado com o desbalanço hormonal, mas também tem alguns estudos mostrando que os disruptores endócrinos, que eles chamam, que são algumas substâncias, principalmente de plástico, que tem alguns no que a gente encapa os alimentos ali, né? Os potes plásticos, o plástico mesmo que vem embalado aqueles potinhos que a gente compra no mercado que vem com um plástico transparente, tem algumas substâncias que alteram as questões hormonais e podem influenciar tanto na questão hormonal da mulher quanto da obesidade. O sedentarismo, né? Que é um dos principais fatores também. E eu acho que é mais ou menos isso. Mas é importante lembrar, cara, que sabe, a gente tem que falar que a gente não deve julgar uma pessoa porque ela é obesa. Não é bonito, não é legal, não é engraçado, não tem que categorizar de forma E alguma. nem romantizar. Né, mas assim, acho que é muito fácil você apontar o dedo e falar, ela tá doente, ou ela tá preguiçosa, ou ela tá isso, ou ela é bonita. Tipo, cara, não é. Acho que a obesidade, ela é uma questão que não dá pra você categorizar ela como bonito, feio, certo, errado. É uma questão de saúde, certo? Que pessoas que têm mais resiliência podem pagar esse preço mais lá na frente, outras já cobram, o preço já é cobrado mais cedo. Um fato assim, que isso é uma coisa que é sabido, né? A pessoa pode ser obesa, mas ela pode ser uma obesa ativa, ela pode ser uma obesa que pratica atividade física. Essa pessoa que já tem uma atividade física dentro da sua história de vida, que ela continua praticando, mesmo estando obesa, ela tá em anos-luz mais saudável, mais fácil mais fácil de estar livre de doenças do que a pessoa que é sedentária e nem sempre é tão obesa. O sedentarismo é tão pior quanto possível, né? Sim, com certeza. A obesidade precisa ser encarada como uma doença, né? Não dá para, exatamente o que você falou, não é bonito, não é feio, é uma doença e precisa ser tratada, porque uma hora ou outra o preço chega. Apesar, tem pessoas que vivem, ai,
eu tô acima do peso há muito tempo, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Uma hora a conta chega. Só pra gente ter uma ideia, né, nessa infeliz pandemia que a gente Sim. passou ali há tempo atrás aí, tanto que um dos casos de preocupação com quem contraía a doença eram pessoas obesas. Sim. E realmente foi uma coisa assim, bem significativa. Eu vi muitos obesos que não tinham nenhuma doença associada à obesidade, por exemplo, diabetes ou pressão alta, falecerem por conta da obesidade. Não era só a questão de estar acima do peso, né? Mas era uma reação inflamatória que o Covid fazia muito maior do que nas outras pessoas. E assim, a gente não entendia no começo por quê, né? Aí foi se associando aí com a questão da obesidade. E tem uma questão também que eu acho que as pessoas não conseguem conceber. Por exemplo, se você entrar num centro cirúrgico e você olhar para aquele centro cirúrgico e ver como ele é constituído fisicamente e pensar numa pessoa que tem o dobro do meu tamanho, que como eu já quase fui, e pensar que a mesinha de cirurgia ela é metade dessa, e todo o equipamento, o acesso ao cirurgião, aos médicos, a você, a quantidade de droga que tem que dar, porque até onde eu sei, você vai sedar uma pessoa é por quilo. Então a quantidade de droga que você vai colocar naquele corpo é relacionada ao peso daquela pessoa. Porque o coraçãozinho dela é do mesmo tamanho, né? O que O cérebro é do mesmo tamanho, o isso, fígado é do mesmo tamanho. o pulmão, O tudo, pulmão é do né? mesmo tamanho de uma pessoa com metade do peso dele. Então Sim. aquela droga ela vai ter um efeito muito mais devastador e o risco é muito mais aumentado, né? Você vai ter que fazer um transplante um transfusão de sangue, vai ter que fazer qualquer tipo de intervenção. Uma pessoa que está muito acima do peso, ela está correndo muito mais risco do que uma pessoa que está dentro do peso, né? Sim, com certeza. Não é só a questão de, tá, tudo bem, vamos supor que já tá naquele quadro, a hora que você entra para tomar uma atitude drástica, a sua chance de sair dali é diminuída de forma gigantesca, né? Sim. E aí, a gente tá falando de sarcopenia, obesidade sarcopênica e mostrando que a obesidade não é uma força. Óbvio, eu não vou excluir os canalhas, que as pessoas cara de pau, que são sem vergonha mesmo e beleza, existe, você entendeu? Mas a grande maioria, eu tenho certeza absoluta, se você falasse assim, ó, toma essa pílula que a partir de amanhã você não vai ser mais gordo, 99% das pessoas, até aquelas que batem no peito e falam não me importo, não ligo, tomaria a pílula. Com certeza. Você entendeu? Porque é outra vida, é outra conversa, é outra história, né? A pessoa, a partir do momento que ela já perde 10% do peso corporal total, que não é tanto, ela já se sente outra pessoa, já diminui absurdamente o risco de doença, ela já começa a se tornar funcional e muda, né? Muda a vida, e aí ela quer sempre mais e mais. Então, eu acho que é importante, sim, precisa tratar e ser encarado como uma doença. Assim, pra gente encerrar essa conversa, Amanda, assim, a gente tem. Isso aqui daria pra gente ficar 3 meses falando sobre isso, né? Mas é importante a gente ressaltar assim: seja você um obeso, a gente pode chamar assim, um obeso simples, né? Ou só obeso, seja você um obeso que já está indo pro lado da sarcopenia, tá? É importante você entender que é uma doença, é um problema que tem cura. É difícil. Vai exigir uma força mental sua? Vai exigir uma força mental sua. Vai exigir uma força física? Vai exigir uma força física. Mas a recompensa é inimaginável, né? E é importante porque você vai ter longevidade, você vai poder brincar com seus filhos, com seus netos, você vai ser uma pessoa que depois que sair desse quadro, e você vai sair, eu tenho fé que você vai sair, porque não é fácil, mas é factível, dá pra fazer. Você vai ser uma pessoa que vai ter mais vida, você vai estar vivo de fato, né? E é importante quem tá do outro lado dessa ponta, né, Amanda, que olhe para uma pessoa que tem obesidade, principalmente se for uma pessoa que tem obesidade mórbida, já aquela pessoa que, sabe, que você vê que tá com dificuldades. Você não pode tratar essa pessoa com preconceito, você não deve tirar sarro dessa pessoa. É difícil, não é sem vergonhice, né? A pessoa não tá assim porque ela quer. Às vezes tem uma série de problemas socioeconômicos, uma série de problemas de acesso à informação, acesso aos meios para conseguir mudar. Conseguir uma ajuda, né? Não é? Então a gente não tem que ter preconceito, não dá pra tirar sarro, sabe? Tem que ter um pouco de... E sabe, eu vejo hoje na academia, e graças a Deus eu vejo isso, pessoas bem gordas treinando na academia. Sim. E, cara, é bonito de ver que aquela pessoa tá se esforçando. E você vê que é um ambiente
que a gente quer que não seja, mas ele ainda é um ambiente preconceituoso. Com certeza. Você entendeu? E você vê que aquela pessoa que tá ali se esforçando para mudar a vida dela, ela tá enfrentando um ambiente preconceituoso, né? Então, assim, eu acho que o recado importante que a gente tem que deixar, eu vou falar da minha parte, depois você fala a sua. Eu vejo, tá? Que é importante para quem tá obeso não entender como isso seja uma coisa para sempre, você não precisa ser assim. Existem diversas formas de você conseguir contornar isso, tá? E cada um vai ter a sua competência e vai procurar ajuda e vai tentar encontrar. Não é fácil, não é rápido, mas acontece. E quem tá do outro lado vendo, que é amigo, que é parente, cara, seja companheiro, dê força, não tire sarro, não encare isso como sendo uma coisa de sem vergonhice. Uma pessoa não é assim porque ela quer, tem que dar o apoio, sabe, seu amigo, seu parente. Se você vê alguém que tá precisando de ajuda, ajuda. Essa é a minha dica, tá? Porque o depois é maravilhoso, é recompensador, Vale a pena, né? a pessoa volta a ser ativa, a pessoa volta a ter vida, sabe? Você pensar que uma pessoa que tá sem força para ir pra academia, porque ela não tem músculo, cara, ela não tem força para levantar da cama, você imagina que dificuldade deve ser isso? Ela já é enorme, já é grande, já não tem força, tá caminhando pro fim, ela já tá vendo o fim na vida dela, né? Muito difícil isso, né? Muitos desistem, né? Né? Essa é a minha consideração final. É um tema complexo, vai ter, por favor, já até peço, deixem os seus comentários aí do que vocês acham disso, se vocês concordam, se acham que eu falei alguma besteira, o que vocês já vivenciaram, se você conhece alguém que está nessa situação, se você está nessa situação e precisa de ajuda para sair dela, né? A gente tenta ajudar de alguma forma, te encaminhar para algum caminho, né? Alguma luz, né? Sim. Mas aí, Alan, o que você considera, com suas considerações finais desse tema, mesmo. que certamente vai aparecer mais um monte de vezes aí. Eu acho que é basicamente o que você já falou, né? E que eu falei várias vezes aqui, encarar a obesidade como uma doença. Se você tá vivendo isso, não consegue sair disso, procura uma ajuda. Algum caminho você vai conseguir achar para poder vencer essa doença. Uhum. E igual você falou, né? Você viveu isso, é fantástico. Depois, o quanto você se sente vivo de novo, né? Uhum. Volta a ser você mesmo, né? Pra quem não sabe, eu também já fui obeso e consegui mudar minha vida. Hoje já corri 3 meias maratonas, tenho uma vida ativa, vou fazer 51 anos, então assim, a vida muda, sabe? A vida muda. E assim, só quem já foi obeso e quem é obeso sabe as dificuldades que tem na intimidade. Sim, você entendeu? com A hora que certeza. acorda, a hora que vai dormir, as coisas mais simples que para uma pessoa que não tem essa condição, nem passa pela cabeça, a gente sabe quais são as dificuldades. E quando você se livra dessas dificuldades e você começa a ter acesso a coisas de pessoas que a gente pode falar assim, né, que não tem esse problema, cara, você se encontra na vida. Sim. Você se encontra na vida. Mas enfim, a ideia é que você entenda que isso é para ser feliz. Nós estamos aqui para te ajudar a ser feliz, né? Não é para te deixar triste. E é para apontar um caminho de solução. Sim, com certeza. Não é isso? Então, assim, te peço de novo, deixa seu comentário, fala o que você achou disso, desse assunto que nós estamos abordando. Ele vai permear, isso vai tá dentro das nossas conversas, assim, muito, Sim. tá? Então, assim, algum detalhe desse, se você ficou sem entender ou ficou faltando alguma coisa mais de explicação, avisa a gente que a gente vai tentar, vai se empenhar em trazer essas respostas aqui, certo? Com certeza. Então, de novo, deixa seu like. Eu espero que você tenha gostado desse tema, né? Então, deixa esse like. Se inscreve no canal. Compartilha com a galera que vocês acham que esse assunto faz sentido, né, Amanda? Sim. Não é? E aciona o sininho para você ser lembrado quando a gente estiver aqui de novo. Não é isso? Sim. É isso? Então, galera, bora pra cima, cuidar da nossa vidinha, não é? Tentar encontrar a nossa melhor versão sempre. Sim. Certo? Amandinha, obrigado, querida. Galera, valeu, até a próxima. Vamos com Deus.